Há uma passagem muito interessante na história de Jó, que diz que em tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, como você deve conhecer a história de Jó, que ele muito repentinamente perdeu todos os seus bens, perdeu 10 filhos de uma só vez em uma tragédia, um acidente horrível. Ele perdeu a sua saúde, ficando enfermo da cabeça aos pés. Perdeu tudo, só não perdeu a vida. E a esposa que o diabo deixou viva para atazaná-lo ainda por cima. Diz o texto sagrado que em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Muito curiosa essa expressão, porque normalmente quando a gente fala em pecado, a gente pensa naquelas coisas grosseiras, não é? Aquelas coisas como adultério, como assassinato, roubo e coisas assim que são gritantes, são pecados capitais. Mas pouco pensamos, lembramos de que os lábios também podem pecar, a boca também pode pecar. E como peca? Aliás, a boca é um dos principais instrumentos do pecado e mais nocivos, porque o ser humano, na sua maior parte, não entende o poder da palavra. Se ele entendesse, ele utilizaria a sua língua com muito mais cautela, habilidade e sabedoria. Então Jó não pecou com os seus lábios. Eu queria dar a você 3 exemplos de como você pode pecar com os seus lábios. Nós, todos nós, podemos pecar com os nossos lábios e assim fazer tropeçar a nossa vida e a vida de outras pessoas também. Então vamos lá. Primeiro exemplo de como a gente pode pecar com os lábios é quando você fala mal dos outros. Todo mundo sabe que falar mal dos outros é uma coisa feia, uma coisa não é muito nobre, não é digna, mas quantos de nós nos pegamos às vezes criticando, usando a língua ferina para falar mal de alguém? Sabe? Não, uma espetadela assim, sabe? Só uma alfinetada. A pessoa não está presente, normalmente, ela não está presente, mas na privacidade do automóvel, na privacidade da casa da pessoa, numa conversa privada com alguém no celular, a pessoa vai lá e dá uma espetada. Fulano? Fulano é assim, fulano é assado. Olha o fulano. E critica, espeta alguém com a sua língua. Normalmente criticando, normalmente dando uma opinião, emitindo uma opinião carregada de sentimentos ruins, porque às vezes você não gosta de uma pessoa, você não gosta do jeito dela, então não basta para você não gostar, porque não gostar não é pecado, não é? Você não gostar do jeito de alguém não é pecado, cada um tem os seus gostos. Mas você ir além e tentar reduzir a imagem daquela pessoa aos olhos de outra, isso aí já se torna um pecado gravíssimo, porque você está ferindo, atacando a reputação, atacando o bom nome daquela pessoa, você está talvez fazendo alguém mudar a forma de olhar para aquela pessoa e trazendo uma informação que é uma mera opinião sua, é um mero sentimento seu. Porque uma coisa é fato, se eu chegar e falar para você, o maníaco do parque é um assassino. Eu não estou criticando ele, estou falando de um fato. Ele é um assassino, ele foi um assassino. Porque ele matou, então estou descrevendo o que ele fez, o que ele realmente é. Mas, quando você fala de alguém a sua opinião, eu acho essa pessoa muito orgulhosa. É sua opinião, porque às vezes é orgulhosa, na verdade, às vezes você tem inveja da inteligência dela, você tem inveja da inteligência, da capacidade, porque você vê que ela é mais capaz que você, aí você se sente mal por isso e acaba criticando-a como orgulhosa. E a sua opinião. Quer dizer, você está pecando com a sua língua, pecando com a sua boca. Então, uma boa prática é você não falar mal dos outros. Não fale mal dos outros. Não precisa fazer isso, porque quem peca é você. Tá? Antes de a sua palavra chegar e atingir o outro, já atingiu você, porque no momento que você falou, você já pecou.
Você foi o primeiro prejudicado quando você falou dos outros. Okay? Segunda forma que nós usamos mal a nossa língua é quando nós falamos mal de nós mesmos. Quando nós nos colocamos para baixo. Quando nós reduzimos a nossa capacidade, às vezes com uma falsa modéstia, uma falsa humildade. Ah, eu não sou muito bom nisso. Ah, eu sou muito assim, eu sou muito assado, sempre colocando um termo pejorativo para nós mesmos. E você acaba falando mal de si mesmo sem ter consciência de que a palavra tem poder. E você acaba acreditando naquilo que você mesmo falou. Porque se você vai acreditar em alguém, pode ter certeza, você vai acreditar em você. Você vai acreditar nas suas próprias opiniões. Então, se você acredita que você não pode, que você é um estorvo, que você é um incômodo na vida de alguém, uma inconveniência na vida de alguém, então você vai agir como tal, porque você crê nisso, tanto crê que você falou a seu respeito. Nesse ponto, você não deve nem pensar, salvo, como eu disse, se é uma verdade a seu respeito. Vamos voltar ao exemplo do orgulhoso. Aí vamos dizer que, na verdade, você é uma pessoa orgulhosa. Você tende a ser orgulhoso. Quando você, por exemplo, erra, você não consegue pedir desculpas. Você não consegue admitir, eu errei. Isso é um orgulho. Você sabe que errou, mas mantém o nariz empinado e não dá o braço a torcer. Você é orgulhoso. Então, aí, na verdade, quando você fala eu sou orgulhoso, você está admitindo um erro, você está confessando uma verdade a seu respeito que precisa ser mudada. É o primeiro passo da mudança. É o reconhecimento do seu erro, onde você está errado. Então isso é importante. Isso faz parte do arrependimento, o reconhecimento, a confissão dos pecados. Mas não você ficar criticando, eu não sou isso, eu não consigo aquilo, eu não posso aquilo outro, e você diminuindo as suas qualidades, exaltando os seus defeitos, sei lá, para atrair atenção, pena das outras pessoas, autocomiseração e coisas dessa natureza. Isso você não deve fazer. Terceira forma que nós utilizamos mal a língua e pecamos com a língua, com a boca, é quando nós falamos o contrário do que Deus diz. Sabe, eu já vi muitos solteiros por aí dizendo assim, vou falar agora daqueles que se dizem cristãos, da fé. Não vou nem falar dos lá de fora, tá? Porque lá de fora a gente não espera que eles venham concordar com a palavra de Deus. Mas vamos falar dos da fé. Você que diz que crê em Deus. Eu já vi muitos solteiros por aí levantando o nariz, batendo no peito e dizer, não, é bom viver só. Eu não quero me casar, eu não quero estar com ninguém, é bom eu viver sozinho. Está mentindo. Desculpa. Você pode até estar bem sozinho. É uma coisa, você pode definir que está bem sozinho no sentido, não estou desesperada para casar, não estou depressivo porque estou sozinho, estou solteiro, solteira. Tudo isso eu entendo e pode ser verdade, tem que ser verdade para você se você é uma pessoa que crê em Deus, porque a presença do Espírito Santo, a companhia de Deus, consola a gente. E ninguém precisa estar num desespero de querer casar, não é? E também entendo que nem todos foram feitos para casamento. Entendo também isso. Jesus falou, casamento não é para todos. Então nem todos foram feitos para casamento. E tem gente que realmente está bem e não quer casar, não porque ela está ferida, machucada, com medo e com ódio dos homens e traumatizada, não. Ela simplesmente decidiu, como Paulo, por exemplo, que quer servir a Deus, quer viver a sua vida sozinha, não por mágoa, nem por medo, mas por uma decisão, uma escolha. Entendo tudo isso. Não são dessas pessoas, não é destas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando de outras pessoas que estão mal, doentes, cheias de traumas, de questões mal resolvidas dentro delas, que batem no peito e dizem, é bom viver só. Estão contrariando a palavra de Deus, que diz, não é bom que o homem viva só. Mas muita gente contraria. Muita gente vai contra o que Deus diz. A palavra de Deus fala uma coisa e ela fala outra. Deus manda perdoar, ela fala, não, esse fulano não tem perdão. Não, eu não perdoo. Quer dizer, ela contradiz a palavra de Deus.
O que Deus fala, a verdade que ele fala, ela vai lá e fala outra. Quer dizer, você está pecando com a sua boca porque você está discordando da palavra de Deus. É ruim, hein? Você não vai chegar muito longe com isso, não. Você querer argumentar com Deus e achar que Deus está errado, é ruim. Então, será que você está pecando com os seus lábios, com a sua boca, em uma dessas três formas? Falando mal dos outros, falando mal de si mesmo, ou discordando da palavra de Deus? Jó, em tudo que ele sofreu, não pecou com seus lábios. Podemos dizer, a Bíblia chega a dizer que o homem que não peca com os lábios é perfeito. Então, talvez, se você quer aperfeiçoar a sua vida, um bom lugar para começar é nos seus pensamentos e o que você deixa sair pela sua boca, pelos seus lábios. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!